A sala de reuniões no 23º andar da Torre Empresarial Victoria, em São Paulo, estava impecável. Mesa de mogno envernizado, cadeiras de couro italiano, vista panorâmica da Avenida Paulista e uma tela de projeção que ocupava toda a parede. Ali, naquela manhã de segunda-feira, seria realizada a primeira reunião trimestral do ano da Victoria Tech Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Investidores conversavam em pequenos grupos, alguns revisando tablets, outros ajustando gravatas caras. O clima era de expectativa. Todos sabiam que a empresa havia sido vendida recentemente para um grupo internacional e que um novo CEO assumiria o comando naquela mesma semana. Mas ninguém sabia exatamente quem era esse homem misterioso que havia desembolsado quase 2 bilhões de reais para adquirir a companhia. No corredor externo, um homem de uniforme azul empurrava um carrinho de limpeza. Ele tinha cerca de 40 anos, cabelos escuros levemente grisalhos, óculos simples de armação preta e uma postura discreta. Vestia o uniforme completo da empresa terceirizada de limpeza, calça azul marinho, camisa com o logotipo bordado no peito e um crachá que identificava apenas manutenção. Seu nome era Rafael Montenegro, mas o crachá dizia simplesmente Rafael, Serviços Gerais. Rafael empurrou o carrinho até a porta da sala de reuniões e bateu levemente. Uma secretária abriu a porta com expressão impaciente. "O que foi?" "Bom dia. Vim fazer a limpeza rápida antes da reunião começar", disse Rafael com voz calma e educada. A secretária olhou para o relógio. "Seja rápido. Os investidores já estão chegando." Rafael entrou discretamente, empurrando seu carrinho. Começou a esvaziar as lixeiras, limpar as bordas da mesa e organizar as cadeiras com movimentos precisos e silenciosos. Seus olhos, porém, observavam tudo. Cada conversa, cada interação, cada detalhe da dinâmica daquele ambiente. Um homem alto e musculoso, de terno cinza caro e cabelos penteados para trás com excesso de gel, entrou na sala com passos largos e confiantes. Era Eduardo Sampaio, diretor comercial da Victoria Tech, conhecido internamente por sua agressividade nas negociações e sua arrogância no trato com subordinados. Ele carregava uma pasta de couro e falava alto ao celular, claramente querendo ser ouvido. "Não me interessa se o cliente está insatisfeito. Ele assinou o contrato. O problema é dele agora." Eduardo desligou o telefone com um movimento brusco e jogou a pasta sobre a mesa. Rafael continuou seu trabalho em silêncio, limpando discretamente um canto da sala. Eduardo olhou para ele com desdém. "Ei, você, já acabou aí? Temos uma reunião importante e não podemos ter gente da limpeza circulando." "Só mais 1 minuto, senhor. Estou terminando." "1 minuto? Você acha que meu tempo vale quanto? Saia agora." Rafael assentiu calmamente e começou a recolher seus materiais. Mas naquele momento, um dos investidores derrubou acidentalmente uma garrafa de água sobre a mesa. O líquido se espalhou rapidamente, molhando documentos e escorrendo para o chão. "Que desastre!" exclamou o investidor, tentando salvar os papéis. Eduardo olhou para Rafael com fúria. "Você ainda está aqui? Limpe isso imediatamente. Pelo amor de Deus, para que serve um faxineiro se não consegue nem fazer o básico?" Rafael se aproximou com calma, pegou panos do carrinho e começou a secar a mesa e o chão. Trabalhava com eficiência e sem pressa, enquanto Eduardo bufava de impaciência. "Mais rápido! Temos investidores esperando e você está aqui fazendo turismo?" Eduardo cruzou os braços, sua voz cada vez mais alta. "Isso é um absurdo. Onde a empresa terceirizada foi buscar esse pessoal? No abrigo?" Risadas discretas ecoaram pela sala. Alguns investidores desviaram o olhar, constrangidos, mas ninguém disse nada. Rafael continuou limpando sem reagir, seu rosto uma máscara de neutralidade. Quando finalmente terminou, Rafael se levantou e começou a recolher o carrinho para sair. Mas Eduardo não havia terminado. "Espere aí!" A voz do diretor cortou o ar como uma lâmina. "Olhe para esse chão. Ainda está molhado. Você quer que alguém escorregue e processe a empresa? Você é incompetente ou apenas preguiçoso?" Rafael virou-se, mantendo a calma. "Senhor, eu sequei o quanto pude. A madeira demora um pouco para secar completamente. Em 5 minutos estará perfeito." 5 minutos? Eduardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rafael. "Eu não tenho 5 minutos. Sabe quanto custa meu tempo?
Quanto custa o tempo dessas pessoas aqui? Ele apontou para os investidores. Mais do que você vai ganhar na vida inteira, inútil. O silêncio na sala se tornou pesado. Alguns investidores mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. A secretária observava da porta, boquiaberta, mas ninguém intervinha. Eduardo não parou. Ele pegou um papel toalha do carrinho de Rafael e jogou no chão, bem aos seus pés. Já que você não consegue fazer seu trabalho direito, vou te mostrar como se faz. Ajoelha e seca esse chão novamente. Agora! Rafael olhou para o papel no chão, depois para Eduardo, depois para os rostos constrangidos ao redor da sala. Sua expressão permaneceu serena, mas algo mudou em seus olhos. Uma centelha de determinação que não estava lá antes. Com todo respeito, senhor, disse Rafael calmamente. Eu fiz meu trabalho. O chão está limpo e vai secar naturalmente. Não há necessidade de... Você está me contrariando? A voz de Eduardo subiu uma oitava. Você, um miserável faxineiro, está se recusando a obedecer uma ordem minha? Eu sou diretor desta empresa. Você não é nada, absolutamente nada. Ele avançou mais um passo, seu rosto vermelho de raiva. Sabe o que você é? Um fracasso. Um ninguém que não conseguiu nada melhor na vida do que limpar a sujeira dos outros. E agora fica aí com essa cara de paisagem, me desrespeitando na frente de investidores importantes. Eduardo apontou para o chão novamente, sua voz trovejando pela sala. Eu vou contar até 3. Se você não se ajoelhar e limpar esse chão direito, eu ligo agora mesmo para a sua empresa e garanto que você seja demitido antes do almoço. Você vai voltar para sua casinha miserável sem emprego e vai explicar para sua família que perdeu o trabalho porque não soube ficar no seu lugar. O desprezo em sua voz era palpável. Os investidores agora olhavam abertamente, alguns chocados, outros curiosos para ver como aquilo terminaria. Começou Eduardo. Rafael permaneceu imóvel. 2. A tensão na sala era sufocante. 3. Pronto. Acabou. Você está demitido. Eduardo pegou seu celular. Vou ligar agora mesmo e garantir que você nunca mais trabalhe em nenhuma empresa decente desta cidade. Foi então que Rafael fez algo inesperado. Em vez de sair correndo ou se defender, ele calmamente tirou os óculos, limpou as lentes com um pano e os colocou de volta. Depois, com movimentos deliberados, caminhou até a ponta da mesa de reuniões, passou por Eduardo sem olhar para ele e seguiu até a cabeceira da mesa, onde ficava a cadeira presidencial, a maior e mais imponente de todas. E sentou-se. O choque foi instantâneo. Eduardo congelou, o celular ainda na mão. A secretária arregalou os olhos. Os investidores se entreolharam, confusos. O que você pensa que está fazendo? Grunhiu Eduardo, sua voz misturando incredulidade com fúria. Levante-se dessa cadeira imediatamente. Você enlouqueceu? Rafael cruzou as mãos sobre a mesa, sua postura transformada completamente. Não havia mais nada de submisso ou discreto nele. Sua coluna estava ereta, seu olhar era penetrante e sua voz, quando finalmente falou, carregava uma autoridade natural que fez todos na sala se calarem instantaneamente. Meu nome completo é Rafael Montenegro. Tenho mestrado em administração pela Stanford e MBA em gestão empresarial pela Harvard. Construí e vendi 3 startups nos últimos 15 anos, acumulando um patrimônio pessoal de aproximadamente 6 bilhões de reais. E na semana passada, finalizei a compra de 100% das ações da Victoria Tech Solutions. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo empalideceu visivelmente, seu celular escorregando da mão e caindo no chão com um baque surdo. Rafael continuou, sua voz calma, mas implacável. Eu sou o novo CEO desta empresa. E meu primeiro dia de trabalho começou há exatamente 2 horas, quando entrei neste prédio disfarçado de funcionário da limpeza para observar, sem filtros, a verdadeira cultura desta organização. Ele olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com cada pessoa presente. Eu fiz isso em todas as 3 empresas que comprei. É uma estratégia que aprendi cedo. Se você quer saber como uma empresa realmente funciona, não pergunte aos executivos em suas salas luxuosas. Pergunte aos que trabalham nas sombras, aos invisíveis, porque é como eles são tratados que revela o verdadeiro caráter de uma organização. Eduardo tentou falar, sua voz saindo como um guincho. Senhor Montenegro, eu não sabia. Foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido, cortou Rafael,
sua voz afiada como aço. Foi exatamente o que você quis fazer. Me humilhar porque, na sua cabeça, um faxineiro é menos humano do que você. Porque alguém que limpa chão não merece respeito, não merece dignidade, não merece sequer ser tratado com o mínimo de educação básica. Ele se levantou, contornando a mesa lentamente, seus passos ecoando no silêncio mortal da sala. Você me chamou de inútil, de fracasso, de ninguém. Disse que eu não consegui nada melhor na vida. E tudo isso na frente de investidores, funcionários e colegas deliberadamente, para me destruir psicologicamente. Rafael parou a poucos passos de Eduardo, que agora tremia visivelmente. Mas o problema, Sr. Sampaio, não é só como você me tratou. É como você provavelmente trata todos que considera abaixo de você. Quantos outros funcionários já sofreram suas humilhações? Quantas secretárias, assistentes, seguranças, pessoal de apoio você já pisoteou para inflar seu próprio ego? Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Lágrimas de desespero começaram a se formar em seus olhos. Um dos investidores, um senhor de cabelos grisalhos e terno azul marinho, pigarreou. Senhor Montenegro, se me permite, nós não tínhamos conhecimento desse tipo de comportamento. Isso é absolutamente inaceitável. E é por isso que vocês estão aqui, respondeu Rafael, voltando-se para os investidores. Eu não trouxe vocês apenas para apresentar números e estratégias. Eu trouxe vocês para testemunhar isso. Para que entendam que a mudança que vou implementar nesta empresa não é apenas estrutural ou financeira. É cultural. É moral. Ele voltou para a cadeira presidencial e sentou-se novamente, agora assumindo completamente sua autoridade. A Victoria Tech cresceu muito nos últimos anos. Os números são impressionantes no papel. Mas enquanto eu pesquisava antes da compra, ouvi histórias de assédio moral, de ambiente tóxico, de funcionários saindo com síndrome de burnout. E eu descobri que muito disso vinha da diretoria, de pessoas que achavam que poder e posição lhes davam o direito de destruir outros seres humanos. Rafael puxou uma pasta que estava sob a mesa, abriu e começou a ler. Eduardo Sampaio. 17 reclamações formais no RH nos últimos 2 anos. 6 processos trabalhistas em negociação. Taxa de rotatividade de 85% na equipe sob sua gestão. 3 casos documentados de funcionários que precisaram de tratamento psicológico após trabalharem diretamente com você. Eduardo caiu pesadamente em uma cadeira, seu rosto agora completamente pálido. Não havia mais arrogância, apenas terror absoluto. Eu poderia simplesmente demiti-lo agora e seguir em frente, continuou Rafael. Mas isso seria fácil demais. Então, aqui está o que vai acontecer. Você está oficialmente demitido da posição de diretor comercial, efetivo imediatamente. Seu acesso aos sistemas será revogado assim que sair desta sala. Você receberá as verbas rescisórias conforme a lei. Nada mais, nada menos. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Mas, além disso, vou fazer questão de que todos os processos trabalhistas contra você sejam investigados minuciosamente. E se descobrirmos que há fundamento nesses casos, a empresa não vai mais protegê-lo. Você vai responder pessoalmente. Eduardo começou a chorar abertamente, soluços entrecortados escapando de sua garganta. Por favor, eu tenho família. Eu preciso desse emprego. Rafael se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Eduardo. E você acha que o faxineiro que você humilhou não tem família? Não tem contas para pagar? Não precisa do emprego dele? A diferença é que ele fez o trabalho dele com dignidade, enquanto você usou o seu para destruir pessoas. Ele fez um gesto para a porta. Segurança vai acompanhá-lo até sua sala para recolher pertences pessoais. Você tem 30 minutos para deixar o prédio. 2 seguranças que haviam sido discretamente chamados entraram na sala. Eduardo se levantou cambaleando, derrotado e humilhado, e foi escoltado para fora sob os olhares de todos. Quando a porta se fechou, Rafael respirou fundo e olhou para os investidores e funcionários que ainda estavam na sala, todos em silêncio chocado. Eu sei que isso foi extremo, disse ele, sua voz mais suave agora. Mas foi necessário. Esta empresa vai mudar. Vamos implementar políticas rígidas contra assédio moral. Vamos criar canais seguros de denúncia.
Vamos treinar lideranças sobre empatia, respeito e gestão humanizada. E qualquer pessoa, não importa o cargo, que demonstrar o tipo de comportamento que vocês acabaram de ver, será imediatamente desligada, sem exceções. Ele abriu as mãos em um gesto inclusivo. Quero construir uma empresa onde todos, do CEO ao pessoal da limpeza, sintam que são valorizados. Onde o respeito não seja opcional, mas obrigatório. Onde as pessoas venham trabalhar sem medo de serem humilhadas ou destruídas. Um dos investidores começou a aplaudir devagar. Outro se juntou. Em segundos, a sala inteira estava de pé, aplaudindo. Rafael acenou modestamente. Obrigado, mas o trabalho real começa agora. E vai exigir o compromisso de todos nós. Nos dias seguintes, a história do CEO que se disfarçou de faxineiro se espalhou pela empresa como fogo. Alguns funcionários ficaram assustados, outros inspirados. Mas todos entenderam a mensagem. As coisas haviam mudado. Rafael implementou reuniões mensais abertas onde qualquer funcionário, de qualquer nível, podia trazer preocupações diretamente para ele. Criou um programa de apadrinhamento, onde executivos trabalhavam um dia por mês, em funções operacionais para entender os desafios reais. Aumentou os salários dos cargos de base e implementou benefícios iguais para todos, não apenas para gestores. 3 meses depois, a Victoria Tech foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A produtividade aumentou 40%. A rotatividade caiu para níveis históricos. E os investidores viram retornos que superaram todas as expectativas. Eduardo Sampaio? Ele tentou se recolocar no mercado, mas a história de sua demissão se espalhou pelos círculos corporativos. Ninguém queria correr o risco de contratar alguém com sua reputação. Eventualmente, ele encontrou trabalho em uma posição muito mais baixa, em uma empresa pequena, onde aprendeu pela primeira vez o que era trabalhar sem poder, sem prestígio e sem respeito automático. E Rafael Montenegro? Ele nunca mais precisou usar um disfarce. Mas todos os dias, ao entrar no prédio da Victoria Tech, ele cumprimentava pessoalmente cada funcionário da limpeza, cada segurança, cada recepcionista. Apertava suas mãos, perguntava seus nomes, ouvia suas histórias. Porque ele entendia algo que Eduardo nunca entenderia. O verdadeiro poder não está em humilhar quem está abaixo de você. Está em elevar todos ao seu redor. E que uma empresa só é tão boa quanto trata seus funcionários mais invisíveis. A cadeira presidencial no 23º andar continuava lá, imponente e confortável. Mas agora, quando Rafael se sentava nela, não era um trono de onde ele olhava para baixo. Era uma responsabilidade. Um lembrete constante de que liderança verdadeira se constrói com respeito, empatia e a coragem de defender aqueles que não têm voz. E toda vez que ele via um funcionário da limpeza no corredor, Rafael lembrava daquele dia. Do uniforme azul, do carrinho, da humilhação que presenciou e aplicou justiça. E sorria, grato pela lição que ele mesmo precisava ser lembrado. Que a humanidade de uma pessoa nunca deve ser medida pelo seu cargo, mas pelo seu caráter. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com colegas de trabalho e amigos, e se inscreva no canal para mais histórias sobre justiça, respeito e transformação. Comente abaixo qual foi a maior lição dessa história para você. Juntos, podemos inspirar mudanças reais nos ambientes de trabalho.